queridos, hoje nós vamos encerrar os nossos estudos sobre a questão do Shabat, ou seja, as questões do sábado, que estão lá em Deuteronômio. Nós vamos ler novamente o texto que se encontra em Deuteronômio, só para nós relembrarmos aquele trecho da palavra de Deus. Diz assim: lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia consagrado, conforme o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Você tem 6 dias da semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum. Nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus bois, jumentos e outros animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os seus servos e servas devem descansar com você. Lembre-se de que você era escravo no Egito, e o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guarde o sábado. Deuteronômio 5, do verso 12 até o verso 15. Desde que me entendo por gente, trazido à igreja pela minha mãe, o domingo era o dia reservado ao Senhor, nosso Deus. Nunca me foi estranho a substituição do sábado pelo domingo, nesse trecho da palavra de Deus que lemos. Mas aprender deve ser uma constante na vida do cristão. E questionar essa substituição é algo bom para sermos ainda mais esclarecidos quanto à palavra de Deus. Voltemos ao sentido original do sábado, ou melhor, do Shabat. Diz respeito esse nome a um dia de descanso na semana. E no nosso caso, como cristãos, um dia separado também para voltar-se a Deus, para dedicação a Deus, um dia consagrado a Deus. Os judeus, ou seja, aqueles que são pertencentes à religião judaica, ainda seguem o Shabat como o 7º dia da semana, como o sábado. Eles ainda aguardam a vinda de um Messias, um outro Salvador. Já nós, cristãos, que professamos a fé em Jesus Cristo, em grande maioria, após a ressurreição de Cristo, que ocorreu ao 3º dia da chamada Sexta-feira da Paixão, o domingo, que é o 1º dia da semana, passou a ser o nosso Shabat. O domingo passou a ser o nosso sábado. É interessante olharmos para o significado e origem da palavra domingo. O 1º dia da semana tem uma vinculação direta com a ideia de início, nascimento, vida. Por isso foi dedicado ao sol, que, com a sua luz, remete ao início de um novo tempo que se inicia no domingo. O dia que precede a segunda-feira já se chamou primeira-feira, prima feria em latim. Mas o imperador romano Flávio Constantino, de 280 a 337 d.C., após se converter ao cristianismo, mudou o nome para Dominica Dies, que evoluiu para Dominus Dei, ou seja, o mesmo que dia do Senhor, que é a origem do domingo, em português e em espanhol, e Dimanche, em francês, Domenica, em italiano. Domingo, portanto, é o dia do Senhor, e nós temos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, que ressuscitou dos mortos justamente nesse dia da semana. Nosso único manual de fé e de prática é a Bíblia, a Palavra de Deus. Mas como cristãos reformados, protestantes,
atentamos também para os chamados 3 símbolos de fé, que são eles: catecismo maior, catecismo menor ou breve catecismo e confissão de fé de Westminster. E vamos ler o que diz a confissão de fé de Westminster a respeito do Shabat e a respeito do domingo. Diz assim esse texto: Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, descanso, santificado por Ele desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo. Esse dia foi o último da semana e desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado domingo ou dia do Senhor, e que há de continuar até ao fim do mundo como o sábado cristão. Catecismos maior e breve catecismo seguem no mesmo sentido em seus textos. Resumindo, Deus determinou um dia de descanso. Até a morte de Jesus era o 7º dia, o Shabat, o sábado. Com a ressurreição de Jesus, no primeiro dia da semana, passou a ser o nosso Shabat, o domingo, o dia do Senhor. E que Deus nos abençoe e nos ajude a sempre guardarmos esse dia como um dia muito especial, um dia de louvor, de adoração a Deus, além de um dia de descanso para repormos as nossas energias físicas, mentais e espirituais. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos ajude a guardar esse dia tão importante que é o dia do Senhor. Amém.